Olá pessoal, aqui é o professor Diego Marques, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos de saponinas. Esses compostos são compostos que são oriundos da via do metileritritol e do ácido mevalônico. São compostos considerados compostos terpênicos. As saponinas possuem esse nome por conta da sua característica principal, que é a formação de espuma de seus extratos. Então, do latim, o termo sapone, que vem de sabão, então ele forma espuma, ele forma tipo um sabão. A primeira planta que nós isolamos essa substância foi a Saponaria officinalis. E qual que é a característica dessas substâncias? É a anfifilicidade, ou seja, ela possui tanto um grupamento hidrossolúvel quanto um grupamento lipossolúvel. Por conta dessas duas características na mesma molécula, nós temos então uma ação muito importante para as plantas, que é a defesa, justamente por ela agir sobre membranas plasmáticas. Então, fungos, bactérias ou então insetos são vulneráveis a esse tipo de substância. Basicamente, então, ela possui um grupo que tem lipossolubilidade, que é essa porção esteroidal ou triterpênica, e um grupamento açúcar ligado a essa estrutura que confere a ela uma solubilidade maior em água. Essas substâncias, então, como eu disse, têm capacidade de desorganizar as membranas, então ela consegue romper células. E aí, por isso, nós consideramos ela hemolítica, então ela tem uma substância que tem ação hemolítica, ou seja, ela quebra, ela rompe células hemáceas, as hemácias, né, células sanguíneas, e também possui ação ictiotóxica sobre células branquiais de peixes. Algumas substâncias também possuem ação hipocolesterolemiante, ou seja, reduz o colesterol circulante. Basicamente, devido a essa solubilidade tanto em óleo quanto em água, ela possui uma característica que é a redução de tensão superficial da água. Ou seja, você colocando uma substância, um óleo, uma água, ele não vai se misturar. Porém, na presença dessas saponinas, eles reduzem aquela tensão superficial entre a água e o óleo, fazendo com que você tenha uma certa, não mistura, mas formação de micelas, o que dá a impressão que a água misturou com óleo. Então, basicamente, ele tem uma ação emulsificante, ou seja, ele mistura, ele dispersa as partículas que possuem aversão. Então, ela dispersa essas partículas, dando a leve impressão de que aquele componente está misturado com óleo ou com água. E por isso nós também falamos que ela tem ação detergente. Justamente o que eu falei no início, a característica de formação de espuma, né, uma espuma abundante e persistente nos extratos, o que pode ser identificado através de testes, né? Então a gente faz um teste de índice de espuma que favorece a identificação de saponinas em determinados extratos. A espuma também, além de ser uma espuma abundante e persistente, ela é resistente a ácidos minerais, então isso nos auxilia a identificação de saponinas em determinadas espécies de plantas. E aí, uma outra característica, né, é devido à sua solubilidade em água. Essa solubilidade, obviamente, ela pode variar de acordo com o número de grupamentos de açúcar, número de unidades de glicose presentes ali naquela molécula. Então você pode chegar até 12 moléculas de açúcar, conferindo então ela maior polaridade em solventes, maior solubilidade, aliás, em solventes polares. Então, solubilidade em água e solventes polares como etanol e metanol. E normalmente, por conta dessa quantidade de açúcar, ela se torna insolúvel ali a compostos como cloroformo, éter e éter de petróleo. Bom, a classificação pode ser feita de acordo com esses grupamentos açúcares. Então, nós temos
várias moléculas de açúcares que podem se ligar a essas estruturas. Então, basicamente, nós temos duas classificações, onde eu posso classificar ela como monodesmosídica ou bidesmosídica, de acordo com a ligação desses açúcares. Vou mostrar aqui para vocês. Na monodesmosídica, então observe, tem aqui um grupo esteroidal e o grupamento açúcar. Na monodesmosídica, o grupamento açúcar se liga apenas de um lado da cadeia e não nos dois lados, como nas bidesmosídicas. Então observem que nas bidesmosídicas eu tenho um grupamento de açúcar de um lado e do outro eu tenho outro grupamento açúcar. Se eu tivesse mais moléculas de açúcar aqui, ela continuaria sendo bidesmosídica. Então o que importa é a posição. Então se eu por exemplo, tivesse 5 moléculas de açúcar, porém somente de um lado, eu ainda considero ela como monodesmosídica. Agora, se eu tiver molécula de açúcar de um lado e de outro, eu chamo de bidesmosídica. A classificação também pode ser dada de acordo com a sua estrutura esteroidal, e é normalmente isso que a gente faz na farmacognosia. Então nós temos dois tipos principais, que nós chamamos de saponinas esteroidais, que possuem 27 carbonos em seu conteúdo, e observem que aqui a gente tem uma segmentação dos anéis A, B e C, demonstrando que na verdade esses anéis são iguais. O que importa é aqui do anel D para frente. Observem que nós temos mais carbonos, né, tanto no anel D quanto no anel E. Isso está presente nas saponinas triterpênicas. Então as saponinas triterpênicas, elas possuem um total de 30 carbonos, enquanto as esteroidais possuem apenas 27 carbonos. Então são esses os dois grandes grupos de saponinas. Nós também dividimos esses grupamentos de acordo com as suas características, onde nós temos as saponinas esteroidais neutras, saponinas esteroidais ácidas e saponinas esteroidais básicas. No caso das saponinas neutras, nós observamos apenas o núcleo esteroidal. Então, portanto, ela não tem nenhuma característica ácida e nem básica. Já nas saponinas ácidas, nós observamos a presença de um grupo funcional, o grupo carboxílico. Esse grupo confere a ela a sua acidez. Já nas saponinas esteroidais básicas, nós observamos a presença de um nitrogênio, né, que confere a ela essa alcalinidade. Lembrando que alguns autores não consideram esses compostos como saponinas, né? Eles costumam relatar como alcaloides esteroidais ou alcaloides esteroides, tá? Justamente porque uma característica do grupo dos alcaloides, que nós veremos em vídeos posteriores, é a presença de nitrogênio dentro dos anéis. E aí isso aqui é uma característica dessas saponinas, que são super raras na verdade. Porém, a gente tem que saber que existe sim ali um gênero de saponina esteroidal básica, que também pode ser considerado como um alcaloide esteroidal. No caso das saponinas triterpênicas, nós também temos 3 subgrupos. Nós temos a beta-mirina, a alfa-mirina e o lupeol. Observem que todas elas possuem 30 carbonos e no caso da alfa e beta-mirina, nós temos um ciclo com 6 carbonos no anel E, enquanto no lupeol nós temos apenas 5, o que já diferencia esses grupos. Além disso, no alfa e beta, nós temos uma diferença entre eles, que é a presença de grupos metil em diferentes carbonos. Então, no caso da beta-amirina, nós possuímos tanto um grupo metil, ou melhor dizendo, nós possuímos 2 grupos metil no carbono 20. Então, eu tenho um carbono e um outro carbono 30, carbono 29 e carbono 30 no carbono 20. E aqui na alfa-mirina nós temos um grupamento metil no carbono 19, que é o carbono 29, e outro grupo metil
o carbono 30, ligado ao carbono 20. Então observem que o 19 e 20 eles distribuíram aqui nesse lado, e aqui nós temos os dois, tanto o 29 quanto o 30, ligados ao carbono 20. Não tem jeito, gente. É uma barulheira do caramba. Bom, e aí, qual que é o interesse dos farmacêuticos nesses compostos, né? Justamente porque nós podemos utilizá-los em algumas formulações. Então, por exemplo, medicamentos onde nós precisamos fazer misturas de óleo e água, ou água em óleo, nós podemos utilizar então saponinas, que eles vão reduzir a tensão e vão favorecer a mistura desses compostos, tanto compostos lipo quanto hidrossolúveis. Podemos usar também como princípios ativos, então alguns têm atividade antimicrobiana, outros têm atividade antiviral, anti-inflamatória, diurética, cicatrizante, são várias as atividades farmacológicas, e alguns, como a maca peruana, são utilizados para síntese de esteroides, como a testosterona. Então observem que em diversos compostos, tanto domissanitários, quanto produtos de limpeza, quanto produtos de higiene, todos eles possuem, né, saponinas para que seja feita a mistura, né, seja formada ali aquela espuma que consiga arrastar tanto substâncias hidro quanto lipossolúveis. E aí alguns desses compostos, como a ecogenina presente na planta sisal, que é a agave sisalana, nós podemos utilizar a ecogenina para a produção de cortisona em laboratório. Então, a partir desse composto, a gente consegue fazer modificações químicas para a produção de cortisona e hidrocortisona, que são medicamentos anti-inflamatórios esteroidais. E aí nós temos também, que é muito comum, inclusive, a utilização da Lipidium meiene, que é a maca peruana, e da Tribulus terrestris em academias, justamente porque ela aumenta a produção de testosterona. Então ela é uma alternativa então aos anabolizantes, né? Por conta da estrutura esteroidal da molécula de saponina presente nessas plantas, ela é muito semelhante, né, à estrutura química de uma testosterona. Então você tem reações enzimáticas que vão modificar a estrutura química, fazendo com que se torne uma testosterona ali circulante, e isso aumenta a massa muscular e a fertilidade masculina. Alguns compostos também, como por exemplo no alcaçuz e na Hedera helix, nós possuímos também saponinas presentes que vão ter ação expectorante. Outros casos, como na Quilaia saponaria, nós temos a utilização de saponinas para a produção de vacinas, justamente por conta da ação imunomoduladora. Então, você tem o efeito ali da vacina que vai aumentar a produção de anticorpos, e antes mesmo da produção de anticorpos, você precisa ter linfócitos circulantes que vão produzir esses anticorpos, e essas saponinas favorecem. Então, você tem um efeito positivo, um efeito sinérgico positivo entre essas duas drogas, tanto a vacina quanto a saponina presente nessa vacina. Nós também temos, por exemplo, a ação diurética, né, como na salsa parrilha, que é um produto riquíssimo em saponinas. A sua ação se dá por irritação da mucosa renal, e isso aumenta a taxa de filtração glomerular, fazendo com que você tenha então efeito diurético. Algumas outras plantas nós possuímos também, então a selga, a berinjela, a aveia, o aspargos, a quinoa, alguns grãos de soja, lentilhas, enfim, uma série de plantas nós possuímos saponinas em sua composição. Basicamente, a sua extração pode ser feita com substâncias hidroalcoólicas através de maceração ou percolação, mas também podemos utilizar a decocção, que é por aquecimento. Uma vez que você fez isso, você elimina o álcool, e ali você só vai ter a água e os compostos que você extraiu daquela planta. E ali o que a gente faz? A gente coloca um solvente um pouco polar, que seja pouco polar, né? O triclorometano ou diclorometano,
E aí, nesse caso, o que esses compostos vão fazer? Eles vão retirar daquela parte principal que a gente fez o extrato somente os compostos apolares. Então a gente tem divisão desses dois, tanto o grupamento lipossolúvel quanto o grupamento hidrossolúvel, né? Tanto a molécula de açúcar quanto a molécula lipídica vão se separando. Então só os compostos que são apolares, ou seja, a substância que é lipossolúvel, vai ser retirada ali, vai ser arrastada para essa repartição. Depois eu coloco o N-butanol, onde eu obterei então os açúcares livres e aminoácidos presentes. E aí, uma vez que eu faço isso, eu posso colocar acetona ou éter etílico, né? Porque com esses compostos ele vai precipitar no fundo do pote e eu consigo detectar ali a presença de saponinas. A identificação é feita ou por análise cromogênica, ou índice de espuma, ou hemólise, ou cromatografia. Vou explicar dois processos que eu ainda não expliquei aqui. Então, a reação cromogênica é chamada de reação de Lieberman e Burchard. Nesse caso, a gente utiliza anido acético e ácido sulfúrico concentrado. Uma vez que você fez ali seu extrato, você coloca esses dois compostos e eu terei coloração azul ou esverdeada para grupamentos esteroidais da molécula. E se caso ele colorir em rosa, vermelho, púrpura ou violeta, nós teremos então um composto triterpênico. Isso identifica a saponina? Não, eu não posso afirmar, fazendo apenas esse reativo, que é saponina presente, porque tem outros compostos que são esteroides e tem outros compostos que são triterpênicos. Existem vários compostos. Então, ele só vai identificar a presença de grupo esteroidal e de grupo triterpênico na molécula, e não saponina em si. Se eu quero identificar saponina, eu faço essa reação mais a reação, por exemplo, do índice de espuma, que aí eu coloco sobre agitação vigorosa, né? Uma vez que você agita, observe que as plantas que vão possuindo saponinas, você tem uma quantidade bem grande ali de espuma que é formada. Um detalhe que cada um desses compostos aqui, cada um desses tubos, eles apresentam uma diluição. Então eu pego o extrato puro aqui e vou diluindo ele, né? Depois eu promovo a agitação em todos os casos e aí eu vou observando ali a formação de espuma persistente. Aí uma outra possibilidade é a cromatografia em camada delgada para análise então em comparação com o padrão. Então uma vez que você consegue identificar ali que você tem saponinas, por exemplo, arrastando para uma determinada solução, o que marcar na mesma faixa ali é porque possui saponinas, como nesse caso e esse caso aqui. Tudo bem? Então é isso, agradeço, até mais, até o próximo vídeo, um abraço a todos.